como de verdade honrar quem veio antes, honrar os nossos pais, honrar os nossos ancestrais. Oi, meu nome é Juliana Slicker, eu venho falar com vocês sobre constelação familiar, é um tema que eu sempre trago nesse canal. É um canal de reflexões, de conteúdo sobre constelação familiar e também de aprendizado, de crescimento e de desenvolvimento pessoal. É um momento em que a gente traz para a nossa consciência, a gente tem mais conhecimento de um pensamento sistêmico, de um pensamento mais elaborado, em que a gente vai enxergar não só o que está na superfície, mas também o que tem por trás, né? O que tem por trás das situações em que a gente vive, o que tem por trás de, às vezes, algumas dores, algumas questões que a gente não consegue resolver. A constelação familiar, ela faz isso, ela faz a gente entender que as relações não são relações de causa e efeito simples, elas são relações de causa e efeito muitas vezes complexas, concatenadas, em que tudo está relacionado com tudo. E isso é maravilhoso porque a gente consegue então entender muitas das nossas questões, muitas das nossas dores e problemas que a gente não consegue resolver. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pergunta que eu recebi lá no meu canal no Instagram. Então se você chegou até aqui pelo Instagram, você já sabe. Se você me segue aqui no YouTube, saiba que lá no Instagram eu tenho um canal em que eu compartilho muitas coisas sobre constelação também e sempre abro espaços para troca, para perguntas. A gente faz lives também semanais. Então você pode participar lá também. O endereço lá é @JulianaSlicker, tá bom? A interação lá nos stories às vezes é mais direta, né? Mais rápida, porque você pode perguntar, eu respondo, eu abro aquelas caixinhas de perguntas, enfim, e a gente conversa bastante lá, tá bom? Bom, enfim, e eu abri então uma caixinha de perguntas lá e uma pessoa me fez essa pergunta que eu já respondi nos stories, mas eu resolvi gravar um vídeo porque é um tema bastante interessante. Ela colocou assim: como honrar os maiores na família quando eles não aceitam que eu não siga o padrão familiar, sem desrespeitá-los? Como me posicionar na prática para mostrar que eu quebrei o padrão que me fazia mal? Esse pensamento é muito interessante porque a gente fala aqui sobre repetição de padrões, né, que às vezes a gente vive algumas questões, alguns problemas, algo que a gente não consegue resolver na nossa vida porque a gente está repetindo padrões, né, do nosso sistema familiar. A gente guarda uma memória emocional sobre as questões que eles já viveram, que eles já passaram, e para honrá-los, para dar lugar, para não excluir e também para a gente manter a nossa fidelidade ao sistema familiar, a gente acaba repetindo alguns padrões que a gente começa a perceber que não nos fazem bem. E é por isso que então a gente traz a consciência e a gente pode modificar. Só que então a pergunta dela é: quando eu percebo isso e eu modifico, como que eu faço para honrar quem veio antes sem que os ofenda, né? Ela não falou isso, mas ela fala quando eles não aceitam que eu não siga um padrão novo. Quando a gente faz uma constelação familiar, e essa é a importância da gente falar algo de um lugar mais profundo, né? A constelação, ela não é uma terapia ou um olhar apenas para o racional, porque eu tenho respostas aqui na superfície. Eu sempre vou olhar para o que está lá no meu inconsciente. O que o Bert Hellinger falava? Né? Que da constelação se resulta uma imagem. É a minha imagem interna sobre determinada questão. Eu crio uma imagem no meu inconsciente sobre determinada questão. Quando eu então entendo onde eu estou presa, onde eu estou preso, eu posso modificar essa imagem. E aí eu falo algumas frases de cura, eu por um processo de representação que pode ser por bonecos ou mesmo a constelação em grupo com pessoas, eu represento uma nova imagem e aí a continuação da fala do Bert é: de repente a alma vê. A alma vê e sabe que esse é o caminho. Então eu crio uma imagem de solução. Eu tenho uma imagem que é do problema, eu crio uma imagem de solução, falando frases de cura, representando, colocando então os representantes de outra forma, sempre seguindo as energias do campo morfogenético. Se você chegou aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para você lembrar depois de ver e buscar vídeos explicando sobre o campo morfogenético, sobre representação, sobre todos esses temas que eu já estou falando, que talvez podem ser novos para você. Então se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos e depois você vai buscar mais informações, tá? Sobre esses temas. Enfim, então quando eu crio a minha imagem de solução, aí a minha alma já sabe qual é o caminho. Quando ela me pergunta aqui, né, como que eu faço isso sem que eles não me julguem ou aceitem, quando eles não aceitam que eu siga esse padrão novo? Ela está fazendo uma pergunta num nível racional.
Quando eu faço uma constelação, e quando eu faço uma constelação séria, né? Por isso que é tão importante você buscar um profissional que você se identifique, que você sabe que você vai conseguir se abrir para você chegar neste nível profundo de inconsciente que a gente está falando. Se você fica só no racional, você vai encontrar respostas racionais, e as respostas racionais são respostas que você já tem fora de uma constelação. A partir do momento que você faz uma constelação, é uma imagem nova. Nessa imagem nova, tudo cabe e tudo se encaixa. É difícil entender se a gente nunca fez uma constelação ainda, mas quando a gente está num lugar novo em que tudo se encaixa, tudo de verdade se encaixa, inclusive esse novo padrão. A gente pode curar o nosso sistema familiar, a gente pode trazer respostas não só para nós, mas para as outras pessoas do nosso sistema ao mudar a nossa imagem interna. Então, este olhar de, mas não aceitam que eu faço diferente, a gente ainda está falando num patamar mais racional, não está falando num patamar profundo, que é onde a constelação nos leva. Quando a constelação nos mostra e nós conseguimos entender esse caminho novo, essa imagem nova, tudo se encaixa. Tudo se encaixa e nós sabemos o nosso próximo passo. Também não é a constelação que vai resolver tudo, nós iremos resolver, mas nós já sabemos o nosso lugar, nós já sabemos o nosso próximo passo. É como se eu tivesse aquilo tudo dentro de mim, de maneira não racional, é difícil entender, mas é como se eu tivesse tudo aquilo dentro de mim e conforme as oportunidades, a vida vai aparecendo, as coisas vão acontecendo, eu já sei direito o caminho que eu tenho que seguir e eu sigo com segurança, eu sei o que eu tenho que fazer. E a partir daí, como eu falei, tudo se encaixa, inclusive, né, as pessoas aceitam, eu consigo entender o meu lugar dentro do sistema. É uma questão também de saber qual é o seu lugar. Se você não está no seu lugar, você não tem força para seguir, né? Numa constelação a gente também consegue enxergar isso. Me avisa se deu para entender, a resposta dessa forma. Se você quiser fazer outra pergunta, se você quiser comentar, não esquece, tem esse campo de comentários aqui embaixo, aqui no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!